Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, juntamente com a Associação Paulista Leste, realizando esse trabalho de falar da graça, do amor do nosso Deus, através do estudo da palavra, através da lição da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, gente, você não pode ficar de fora. Se você não tem ela, baixe o aplicativo. Você pode pedir para a gente enviar para você de uma forma física, de uma forma virtual, mas não fique sem o conteúdo. Minha missão, a missão de Deus quer dizer minha missão. Você tem que entender que a missão de Deus é sua também nessa vida. Que nós não estamos aqui por acaso ou tempo de férias. Nós estamos aqui para realizar a missão de Deus. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, filho de Deus, no YouTube. Escreve lá, @PaulistaLeste. Tá vendo aqui embaixo? Clica no sininho e comece a seguir a nossa associação para você ficar por dentro de todos os conteúdos que são elaborados pelo nosso campo. E se você falar para mim, pastor, eu não quero o YouTube, eu quero o Instagram, vai lá, mips.apl, tá vendo aqui embaixo? E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa amada Escola Sabatina. E se você ainda quer testar seus conhecimentos, tá vendo aqui no cantinho? Você tem o quiz da lição que você pode fazer semanalmente e testar os seus conhecimentos a respeito sobre o que você estudou ao longo da semana. Não fique sem participar. Participe conosco e você vai ter uma grande surpresa no final de tudo isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nós estamos chegando aqui à 11ª lição. Missão em regiões estrangeiras. É isso mesmo? Missão em favor dos não alcançados, parte 2, perdão. Essa é já a lição da próxima semana. E eu quero que você se lembre dos nossos participantes aqui dessa lição. Pessoas maravilhosas. Temos aqui o pastor José Luiz, que é lá do Jardim Rincão. Ok? Igreja, distrito maravilhoso. Pastor, manda um abraço pro teu povo, manda um abraço pra esposa, pro papagaio, periquito, cachorro. Vai lá, joga duro. Pessoal, joga todos duro de jogador, né? Deus abençoe a todos, um abraço para todo mundo aí e bênçãos para vocês. Temos aqui a doutora Renata Donadelli, a nossa influencer, tá bom? Ela é pedagoga, é fonoaudióloga hoje, trabalha com a área da questão da fala de uma forma muito maravilhosa e tem levado Jesus através das suas redes sociais. É uma influência com mais de 200 mil seguidores, tem falado de Cristo, tem trabalhado, tem feito, foi departamental da AFAM, da nossa associação. Muito obrigado por estar aqui conosco, querida. Manda um abraço pro teu povo, para todo mundo aí. Muito obrigada, pastor. É um prazer estarmos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Eu quero também mandar aqui o meu abraço para as minhas lindas filhas, né, para minha família. Quero mandar um abraço para os meus seguidores, para as minhas alunas e também para o meu grupo de estudo bíblico, tá? Que nós temos, eu participo de um grupo de estudo bíblico que é Meet Church, que eles chamam. É do Meeting, então a gente brinca que é a Meet Que Church. chique, hein? Um beijo para todos que estudamos a Bíblia das 7 da manhã às 8 da manhã, todo dia de manhã. E o pastor aqui, Sidney, que está lá no distrito do Jaraguá, terra maravilhosa, tem cuidado de um pessoal lindo que eu tive a oportunidade de conhecer. Muito obrigado por estar aqui conosco, querido, que Deus te abençoe e mandar um abraço pro teu povo aí. Obrigado, pastor Leonardo. Eu queria mandar um beijão para minha esposa Fátima, meu filhinho Tiago, para toda a minha família e também para o distrito lá do Jaraguá. Que Deus abençoe grandemente. E se caso tiver algum índio me assistindo aí, que Ienderu abençoe a todos. Amém. Vamos lá, a lição fala a respeito sobre algo maravilhoso. Mateus capítulo 5, 15, verso 28. Mas antes nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora a Tua bênção, a iluminação através do Deus e Espírito Santo para que possamos conduzir as verdades que o Senhor deseja na nossa vida. Dá-nos a Tua graça, Tua paz e o Teu amor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. 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 Senhor. Mateus capítulo 15, verso 28 diz: Então exclamou Jesus: Mulher,
que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E de que, aquele momento, a filha dela ficou curada. São poucos momentos que você vê Jesus falar a respeito sobre a fé das pessoas. Você vê ali a mulher de fluxo de sangue, você vê o centurião. São poucas pessoas que apresentam uma fé genuína diante de Cristo. E é interessante, porque alguns Jesus dizia, vai porque tua fé te salvou, pode ir que o seu servo está curado. Agora Jesus olha para ela e diz, o que você quer, vai lá, tua filha está curada. Que coisa maravilhosa, né? Extraordinário. A missão de Deus é a minha missão, a vontade de Deus se torna também a minha vontade. Como que a gente pode levar isso para os nossos irmãos? Nós vimos já algumas semanas atrás, alcançando os ricos, depois alcançando agora, semana passada, os missão em favor dos não alcançados, né? Na parte 1 falamos sobre os eruditos, pessoas pensadores, pessoas também que já têm a sua doutrina, o seu Deus, sua religião, como alcança também esses levando a palavra. E a continuação dessa semana, a parte 2, né? Que vai incluir aqui os estrangeiros, pessoas de outras nações. Hoje se estima que o Brasil tem cerca de 1.300.000 estrangeiros. 1.300.000 de acordo com o Ministério da Justiça em 2021, né? Foi retratado isso. Mas como eu vou alcançar alguém de outra cultura, outra língua, muitos não falam nem brasileiros ainda, tem uma grande comunidade aqui no Brasil de haitianos, japoneses, né? Até portugueses, tá? E como alcançar essas pessoas? Há espaço para alcançar algum estrangeiro para Jesus? Com certeza há, porque Jesus o fez e os apóstolos também fizeram isso quando propagaram a mensagem em todo o mundo. Basta usarmos a estratégia certa e com certeza também a orientação divina, estudando e se preocupando com as pessoas, porque os estrangeiros também precisam conhecer Jesus. O interessante é que o próprio Cristo disse, né, em Atos 1, verso 8, diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aonde é o campo missionário? Aonde tem pessoas. Aonde tem pessoas é o campo missionário. E a lição, ela vem comentando que um Deus amoroso, ele vai lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, ele vai em busca do perdido. Se Deus não tomasse a dianteira após o pecado, se ele não tomasse a dianteira de ir em busca do perdido, o ser humano jamais buscaria Deus. É Deus sempre que toma a dianteira. Deus, ele está entre nós por meio do seu Santo Espírito. Jesus está no céu fazendo mediação e expiação por nós. E o Espírito Santo, nesse exato momento, está atuando. Por exemplo, eu vim à igreja por conta de uma namorada que eu tive. Eu fiz uma aposta com um amigo, e ele falou, cara, fala, duvido eu namorar essa menina. Ele falou, não. Ele falou, você é feio. Eu falei, eu sou feio, tô na moda e tenho um lábio. Duvido eu não conseguir. E consegui. E ela me convidou para ir pra igreja, e eu fui, não queria saber, era roqueiro, era um garoto, tinha 19 anos de idade, fui. E aí tive encontro com a palavra. Eu fui só para agradar o sogro até então. Então Deus, ele usa de formas, das mais variadas formas, ele se utiliza dos métodos para poder alcançar as pessoas. Então veja que existe uma falácia por parte de um pequeno grupo de cristãos, e é claro que é muito louvável a aparente atitude deles de quererem morar no campo. Só que a ONU disse aí, recentemente, em 2018, que mais da metade da população, cerca de 55% da população mundial, vive nos grandes centros. É urbana, né? Então, as pessoas hoje têm se tornado mais urbanas. Então, se aqui estão as pessoas, por que agora eu vou me retirar? Se essas pessoas precisam ser alcançadas, para que então vem o fim? Porque se essas pessoas não conhecerem, Jesus não vem. Então, é necessário que eu vá para que Jesus volte. Então, e aí a estimativa é que em 2050, cerca de 68% da população mundial vai viver nos grandes centros. Ou seja, hoje as pessoas estão indo para os grandes centros. Então aqui está literalmente o fervo. Veja os nossos desafios. Aqui, morando em São Paulo, quantos grupos nós precisamos atingir, quantas pessoas precisam ser alcançadas aí
Entendeu? Então Deus sempre toma a dianteira. E Deus teve apenas um único filho e fez dele um missionário. Então Ellen White diz no livro Evangelismo, na verdade, Serviço Cristão, página 69, todo verdadeiro cristão já nasce no reino de Cristo como missionário. Então eu não prego o evangelho porque eu sou pastor, eu prego o evangelho porque eu sou cristão. Então se eu sou cristão, eu vou pregar o evangelho. Então quer seja no meu consultório, quer seja dirigindo o carro, quer seja abrindo a porta, se eu sou um controlador de acesso, se eu trabalho com manutenção, não importa a área. Você não precisa fazer teologia para pregar o evangelho. Deus quer e Ele pode, Ele vai te usar nos mais variados campos. E às vezes, você acha que, nossa, puxa, que nem eu, por exemplo, eu não conhecia o projeto em Guiné-Bissau. Eu gostaria de ir para a África, né? Eu não tive essa oportunidade. Mas pessoas para eu alcançar, muitas vezes está até dentro da própria igreja. É aquele irmão que você não cumprimenta, que você nem sabe quem é. Eu tive a oportunidade, no mês passado, de fazer um congresso para líderes do Ministério da Mulher. E eu deixei um desafio ali para elas. Eram 300 mulheres. Porque é uma coisa que eu aprendi nas imersões que eu tenho feito de inteligência emocional, tal, tudo. Eu tenho aprendido. É para você sentar para comer, sentar no lugar para assistir a palestra, do lado de quem você não conhece. Eu falei, a gente tem que levar isso para a igreja. E eu levei isso para o congresso. Eu falei, vocês saiam das panelinhas. E não senta com a amiguinha que você veio, não. Você vai conhecer, no mínimo, nesses 3 dias, tem que conhecer, no mínimo, 10 pessoas diferentes. E deixei esse desafio. Porque, gente, como é comum a gente chegar na igreja e ver quem? Ali, meu amigo, minha amiga. E você senta do lado. Por que você não procura e vê? Não conheço aquela pessoa. Vou sentar lá do lado dela para dar feliz sábado. Né? Que possamos atingir até quem está ali do meu lado sentado. Verdade. É por isso que a lição ela começa a falar na parte de domingo, você fazer essas regiões mais estrangeiras. O estrangeiro é quem está do meu lado já. Às vezes nós queremos fazer uma missão do outro lado do continente, sendo que na minha rua todo mundo não é cristão. Minha família não é cristã. Eu me lembro, Léo, Pastor Leonardo, com sua permissão, eu me lembro no ano de 2019, 2018, olha só como Deus faz as coisas aparentemente que são loucas, Deus. A minha prima, ela estava na região central de São Paulo, na Copa de 2014 no Brasil, e aí ela viu um rapaz fazendo uma pergunta, um francês fazendo uma pergunta, e as pessoas que estavam perto não entendiam inglês, e aí ela respondeu. Fizeram uma amizade, estão casados já, pelo menos há 7 anos. Ela mora na França. Tem o meu priminho Temis, vai fazer 1 aninho, é francês. E aí, quando ela estava indo de partida para a França, eu comprei uma Bíblia com estudo bíblico e falei para ela o seguinte, eu falei, o que eu estou te dando é o melhor que eu tenho e é algo para mim que não tem valor. É um valor que a gente não consegue mensurar. Tudo que eu tenho estou te dando, prima. Você está indo para novos desafios, está morando na França, mas eu gostaria que você estudasse a Bíblia, que você lesse a palavra de Deus. Então, entreguei para ela, fiz a minha parte. Então, sempre, agora ela veio, há 4 meses atrás ela veio da França, tivemos um almoço em família, e agora entreguei o livro Grande Conflito. Então, sempre que posso, eu estou em contato com ela. A gente precisa pregar. Em tempo, em fora de tempo, usar tecnologia. A doutora Renata aqui tem um Instagram, ela pode fazer e tem feito por meio dessa ferramenta, 200 mil seguidores aí que ela pode influenciar. Então a gente precisa usar essa estratégia porque Deus, tão somente, Ele quer salvar as pessoas. Ele quer salvar. Pastor José Luiz, o senhor quer falar alguma coisa? Em relação a essas multidões, que foi falado, né, que acham também de estrangeiros ou até pessoas que estão próximos de nós vivemos em uma cidade que tem muita gente, né? E aqui nossa associação abrange a zona norte e leste de São Paulo. Vocês têm ideia, somente o bairro da Sapopemba. Um bairro que parece ser um município aqui no Brasil, até bem maior. Eu peguei um dado da Prefeitura de São Paulo, diz que a Sapopemba tem 284.524 pessoas. Quase 300 mil pessoas, só um bairro da cidade de São Paulo. Olha só que desafio que a gente tem a alcançar.
uma multidão enorme em um bairro apenas. Ou seja, a gente temos que trabalhar mais, pensar mais e orar mais para poder alcançar essa multidão toda. Desculpa, pois não, pode falar. Eu me lembro quando eu desenvolvi um trabalho social lá no Conjunto José Anchieta. O que tem na frente da igreja? Tem a Coab enorme e a rua é sem saída. Então tem aquele pátio onde que a gente estaciona os carros e ali vários prédios, né? E eu ficava pensando, aqui, olha, é uma igreja para quantos prédios? Como a gente sabe que tinha irmão que morava ali dentro, mas eu falava assim, se nós convertêssemos esse condomínio, não daria uma igreja só, né? Então você vê que está ali. Eu lembro que era assim, é só atravessar a rua. Então, olha quanto os nossos desafios, como o senhor está falando, porque tem muitos prédios. Zona Leste, ela é muito populosa. Então, o nosso desafio está do lado da minha casa ou atravessando a rua. É porque nós estamos falando de uma grande metrópole, né? Sim. Estamos falando de quase 11 milhões e meio de habitantes em nossa cidade. Então, regiões urbanas, porque tem muitos prédios e condomínios. Sim. Então, os desafios são muito grandes. Ao você discorrer a sua história aí sobre a experiência que você teve lá na Coab José Anchieta, eu me lembrei de um diácono na nossa igreja, no grupinho lá em Calmon Viana, no município de Poá, que quando acontecia a liturgia, os cultos ali, o diácono colocava o biombo. E uma vez eu perguntei para ele, falei, irmão, por que o irmão coloca o biombo? É para que as pessoas lá fora não saibam, não vejam aqui o que está acontecendo aqui dentro. Quando na verdade deveria ser o contrário. O biombo deveria ser queimado, jogado fora, repreendido em nome de Jesus, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo ali dentro, para que elas sejam então impactadas pelo poder da palavra de Deus, não é verdade? Sim. E aonde que nós entramos num contexto que você busca, nós precisamos buscar as multidões, mas que nem o texto, a lição de terça-feira, que fala sobre Tiro e Sidom, fala da diferença entre os livros de Mateus e Marcos ali, que um foi escrito para judeus, outro foi para gentios. O importante é entender que o evangelho foi escrito para todos. Exatamente. Deus usou de uma forma para falar com espírita, com budista, com hindu, com cristão, com católico, com tudo. Às vezes nós caímos num erro tão severo que é dentro do cristianismo. Nós nos comportamos como se fôssemos os fariseus na época de Cristo. Nos embebedamos do nosso autoconhecimento e achamos, às vezes, porque somos adventistas, já existe um passaporte carimbado com visto para a eternidade. Não, tá tudo certo, eu já resolvi minha vida. Não, meu filho, você se batizou, louvado seja Deus. Você é um adventista, grande escolha. Mas tá começando agora a situação para tua vida. Você tem que ser um missionário. Você tem que pregar, tem que ser um instrumento nas mãos de Deus e não um brinquedo nas mãos de Satanás. Você tem que se aprofundar na palavra. Hoje as pessoas estão vivendo uma superficialidade na fé muito grande. Aonde quando você confronta um conceito, as pessoas olham para você, não, pastor, não é mais assim não. Estão buscando um espírito relativista para dentro da fé. E não é isso que Paulo fala. Nós temos que estar profundos, nós temos que pregar, nós temos que correr atrás. Não é achar que a obrigação é do pastor, da esposa do pastor, do obreiro, do fulano, de Beltrano. Não, a missão é minha. Por isso que eu achei muito interessante o tema da lição desse trimestre. Missão de Deus é a minha missão. O pastor Jair Miranda, ele escreveu o livro Meu Talento, Meu Ministério. E é isso que nós temos que colocar em prática na nossa fé. Porque quando nós começamos a pregar para as pessoas distantes, nós não vamos, às vezes, levar a Bíblia de cara, mas nós vamos levar o nosso conhecimento, as nossas habilidades e falar por que eu tenho isso. Eu tenho porque eu sou um filho de Deus. Eu procuro me aperfeiçoar, fazer tal coisa. Por que você é uma influenciadora que tem mais de 200 mil pessoas te seguindo no Instagram? É porque você é a bambambam? Não, porque Deus te capacitou. Deus, você buscou Deus dentro da tua humildade, da tua simplicidade. Deus fez acontecer as coisas para que você venha ser uma influenciadora, não somente para a tua área, mas para você pregar a mensagem. E é isso que a gente precisa ir para esse contexto. Pode falar, pastor. Tiro e Sidom eram duas regiões bem populosas, mas com muitos estrangeiros.
E Jesus fez questão de ir até essas duas regiões para alcançar também pessoas. Irmãos, pessoal que está em casa, a gente aqui, para Jesus uma pessoa vale muito. E Jesus chega em Tiro-Sidom e ali encontra uma mulher, né, grega, e ela tinha um grande problema. A sua filha estava em casa com um demônio poderoso. Depois de ouvir Jesus, ele pregou para uma multidão, ele sai com os 12 apóstolos e a mulher segue Jesus. E ela sai aos gritos depois, quando ele está só com os 12, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele falou, ela falou para mim, a filha está em casa com um demônio poderoso. Ela queria que ele fosse até sua casa para expelir aquele demônio. Jesus dá à mulher 3 respostas negativas. Primeiro, o silêncio aos seus gritos. Depois ele fala assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para o povo de Israel. Parecia um preconceito, né? E depois ele dá a terceira resposta para ela: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, eu não vou tirar a bênção que é do povo judeu Vai dar para grego. para dar para grego. Né? E estava ali ao redor quem? Os 12. Mas a mulher, muito perseverante, falou: Senhor, por favor, me socorre. Ela, em relação às 3 negativas de Jesus, ela permaneceu firme ali com fé. E foi insistindo com ele. Ela falou: tudo bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de cada mesa dos donos, dos judeus. Naquela época, as mulheres eram marginalizadas. E se fosse estrangeiro ou estrangeira, era pior ainda. Chamadas de goi, que significa pertencente a outra nação. Não tinha direitos. Mas Jesus, no final, nem vai na casa da mulher. Ela falou assim: a sua filha está curada, pode ir embora. E ela vai embora. E a gente poderia pensar assim: nossa, então isso aí foi um teste para a mulher? Não. Não foi um teste para a mulher. Foi um teste para os 12. Porque a mulher já mostrara que tinha uma fé tremenda. As 3 negativas de Jesus até humilhantes. Mas muitas vezes o problema não está nas multidões, em alcançá-los, nos estrangeiros, está em nós mesmos. Que se achamos, como o pastor Leonardo comentou, os melhores. E sempre há algo para aprender com todo mundo. Né? E Jesus ali atendeu aquela única mulher e foi algo maravilhoso. E ela mostrou que a fé dela era maior do que os judeus E religiosos. das 3 respostas negativas, né? Quantas vezes a gente tem algumas respostas negativas por um posicionamento que a gente tem ou alguém nos persegue, né? Eu me lembro na faculdade, uma professora me humilhou falando que esse povo aí que não faz nada no sábado, isso é preguiça, né? Ela falou assim para mim. E sinceramente, eu não me lembro o que mais eu respondi, porque eu fiquei em silêncio, eu não saberia. Hoje eu me posicionaria um pouco diferente, mas sempre com muito respeito, porque faz parte da minha índole, né? Mas naquele momento eu me lembro como eu fui humilhada perante a classe. E ela disse que eu seria prejudicada. E depois aquilo, nada aconteceu, eu não fui prejudicada, né? Até porque se fosse, eu teria corrido os meus direitos de levar a carta, tal, tudo. Mas é interessante o que Jesus acontece ali com aquela mulher, que ela poderia ter desistido da primeira vez que Jesus deu a negativa para ela. E mais interessante ainda, que um discípulo, como o pastor falou, depois no futuro, nega Jesus 3 vezes, é o contrário, né? Na primeira situação de perigo, ele vai e nega, né? Sim, verdade. O teórico prático de Jesus era incrível, né? Ele sempre, constantemente com os discípulos, como a lição diz aqui na parte do domingo, diz assim: apesar da história do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, ele os iniciou na missão urbana intercultural, confrontando seu preconceito e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Incrível. Quando nós entramos nesse contexto da lição, a lição ela é maravilhosa, mas quando a gente entra na parte de quarta-feira, aqui entra no contexto de Pedro, né? Pedro tendo aquela visão do lençol. Eu me lembro a primeira vez que eu estava estudando sobre o dom de línguas e uma pessoa me ensinando isso. E lendo ali Atos, de repente eu olho para o texto Cornélio, a fé de Cornélio.
que ele precisava receber a visita do apóstolo em casa. Ele estava pregando, era uma pessoa cristã, mas só que ele era romano. Cornélio, quando Pedro chega na porta da casa dele e olha para ele assim, você sabia que eu não podia estar aqui, né? Cornélio olha para ele assim, mas foi bom que você veio. O anjo do Senhor falou para mim que você ia vir, e ainda bem que você veio. Às vezes tem situações que parece que a gente não quer fazer, mas nós temos que fazer. E como que a gente passa isso para os nossos irmãos? Essa missão, eu não quero fazer, mas tem que fazer, tem alguém esperando pela gente. Pedro era preconceituoso. Demais. Tá? E Paulo repreendeu Pedro em público, porque não quis sentar à mesa com os estrangeiros. Pedro não entrava na casa de um grego, um gentil, um estrangeiro. Para ele era um pecado até. Porque para Pedro, na visão dele, somente os judeus mereciam a salvação ali. E Deus usa esse artifício da visão dos lençóis, de animais, aves, animais répteis, imundos, das quais Pedro não comia, sabia que não comia, e Deus fala 3 vezes, mata e come. Mata e come, e ele não comeu. Esse texto aqui não tem nada a ver com carne imunda e limpa, na verdade, tá? Esse texto tem a ver com preconceito religioso em relação aos estrangeiros. Cornélio era romano. O anjo apareceu para Cornélio primeiro. O anjo orientou mandar mensageiros onde Pedro estava hospedado. E o anjo aparece para Pedro também. Senão Pedro não ia. O anjo teve que aparecer. Pedro, vai lá. Vai chegar pessoas aí, de Cornélio, romano. Vai lá. Ou seja, ali Deus quebrou um preconceito. Ou seja, a mesma liberdade religiosa que eu tenho, eu também tenho que oferecer para o outro. É o respeito. E olha que coisa maravilhosa. Cornélio criou em Jesus e foi batizado por Pedro. E daquele dia em diante, Pedro soube que a salvação também era para os estrangeiros, não só para o povo judeu, né? Interessante também outro ponto maravilhoso. São 12 apóstolos. Matias ali ficou no lugar de Judas, naquele concílio em Jerusalém. Mas Deus escolhe Paulo para ser um apóstolo também, mas dos estrangeiros. E Paulo, em suas cartas, das 14, se você for ler ali Romanos, 1º e 2º Coríntios, e Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Paulo começa falando assim, eu sou apóstolo de acordo com a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Paulo se diz apóstolo. E o menor dos apóstolos E ele fala também, né? Então a gente pode dizer, tem até um livro das edições paulinas, Paulo, o 13º apóstolo. Ali mostra que a salvação é mundial, né? Para o grego, para o romano, para o livre, para o escravo. É interessante que em Atos 10, 34, 35 diz assim, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Que é algo extraordinário, né? Que Deus, para Jesus não existe nem judeu e nem grego. E aqui embaixo diz assim, dentro desse contexto, vamos refletir sobre as lições de Tiro e de Sidom, ali daqueles amados irmãos libaneses ali. O evangelho ele é inclusivo, ele inclui as pessoas para uma mensagem exclusiva, que é o amor de Deus por todos nós. Então, se Deus não tem essa postura, e como cristãos somos imitadores, né, de Cristo, Filho de Deus, quando eu tenho uma postura de discriminação, de preconceito ou de julgamento, eu estou querendo ocupar acima de Deus, não é nem igual a Deus. Satanás quis ser igual a Deus. Eu quero me colocar acima, porque se nem Deus faz isso, se eu quero fazer. E é onde a gente para pensar, né? Porque assim, o evangelho, a gente tem que... Hoje, essa palavra acabou se perdendo muito a essência dela, né? Inclusão. Quando a gente fala de um evangelho de inclusão, as pessoas já levam para outro sentido, né? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas eu tenho que entender, Deus, ele ama todo pecador. Mas ele abomina o pecado. Exatamente. O evangelho... Venha como está, mas não permaneça como estás.
Ele faz a transformação. Eu vou fazer a mudança em você. Então, o evangelho é inclusivo. Ele ama a todos, mas ele abomina O a pecado. questão do pecado. Sim. Porque a lição, ela começa na parte de quinta-feira perguntando, né? Será que tem fé na terra? Eu me lembro de Abraão tentando interceder pela família. Será que quando Jesus voltar vai encontrar fé na terra? A palavra de Deus deixa bem claro que no fim dos tempos homens desmaiariam de terror diante dos últimos acontecimentos. Hoje você tem visto coisas que parece que nunca. Vivemos agora, esses tempos atrás, essa onda de calor que passou no Brasil inteiro, nunca se teve isso antes. Vendavais, ciclones no nosso país, dentre outras coisas. O mundo ele já está se afunilando para um fim. E a única coisa que nós vamos conseguir guardar é a fé. Não tem outra coisa. Como que eu posso levar para as pessoas a esperança? Essa pergunta, será que tem fé na terra? Será que eu posso ser um exemplo de fé, pastor José Luiz, nessa vida? Para alguém? Eu posso ser exemplo para alguém? Pode sim. Se uma estrangeira pôde ser um exemplo de fé, né, a mulher cananeia, né, a mulher grega, nós também que temos esse conhecimento, estudamos a palavra, estamos aí dia a dia envolvidos com isso. Alguém um dia me perguntou, pastor, qual é a diferença da fé do pessoal da Bíblia, do passado, para a de hoje, né? Eu falei que a fé não muda, a fé é uma só. As pessoas que mudam. Então cabe a nós também adquirir uma fé tão qual importante como de homens e mulheres do passado. E não é só homens e mulheres do povo de Israel, o hebreu, o judeu. Mas nós percebemos que os maiores elogios de Jesus foram para estrangeiros em relação à fé. Né? Então, você vê o servo o centurião, né, o seu servo, e a mulher cananeia. No Novo Testamento, esses dois foram apontados como pessoas de maiores fé. Então, a fé não tem a ver com religião, tem a ver com escolha particular entre você e Deus. O próprio Cristo olha, né? Fala, eu nunca vi uma fé igual desse homem. Então, dá para nós sermos exemplo. Para que aquela conversinha, às vezes, eu quero falar para você que está em casa, quando você chegar na igreja, não olha para o lado esquerdo, não olha para a direita, olha só para Jesus. Mas e o contexto que Paulo fala, Pedro, sede meus imitadores, como eu também sou de Jesus. Sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Eu tenho que ser exemplo no que eu falo, no que eu faço. O maior erro, às vezes, é nós queremos terceirizar o contexto da fé e as nossas obrigações diante da fé. Se alguém tem um problema em casa, estou com um problema no meu casamento. Lá na igreja tem um Ministério de Lar e Família e tem um pastor para te ajudar, tá? Vai lá. Tem alguém passando necessidade, vai lá que a Asa vai te ajudar. Vai lá em tal lugar. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho que ser um exemplo. O que eu posso fazer para te ajudar? Primeira coisa, eu posso orar por você? Eu posso fazer parte dessa situação, eu quero te ajudar. Às vezes nós gostamos sempre de direcionar as coisas, mas e nós? O que nós fazemos de diferente para as pessoas se sentirem tocadas? É interessante você falando sobre isso aí, eu dei uma viajada aqui, eu me lembrei daquele texto de Tiago 2, verso 16 e 17, o irmão de Jesus, ele diz o seguinte, o que é religião? A religião pura e imaculada. O que é religião? Será que religião é nós estarmos de jejum? E é importante fazermos jejum. Será que religião é somente orar? E é importante nós orarmos. Mas ele diz o seguinte, a religião pura e imaculada é essa, 2 pontos. É ajudar o órfão, é ajudar a viúva, é ajudar a pessoa em necessidade. A religião pura e imaculada é nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos aonde as pessoas estão, porque eu digo para as pessoas, eu falo assim, irmãos, só vai, Deus vai abrir as portas. Eu me lembro que quando eu era pastor no distrito da Vila Alpina, eu estava na igreja de Vila Ema, nós juntamos lá a Missão Caleb e nós precisávamos ajudar a igreja com 3 cestas básicas. Uma família pediu alimento, a igreja não tinha, reuni os jovens, eu falei, gente, só vamos. Naquele dia nós conseguimos 9 cestas básicas. E não era cesta básica com 5 quilos de arroz, eram com 10 quilos de arroz cada cesta básica.
Foi aquela baita cesta básica. E uma das pessoas contempladas foi a Vanessa, na comunidade Coral, ali na região divisa de São Paulo com Santo André. Tem lá uma comunidade, uma favela. E aí a gente construiu uma casa para uma família carente lá. A mulher com 5 filhos pequenos. Na hora de entregar a cesta básica, orei com ela e falei, qual é o seu pedido? Tem um pedido de oração? Aqui eu gostaria de ter um banheiro. Falei, cara, como é que pode? Em pleno século XXI, numa cidade como a nossa, a pessoa quer tão somente um banheiro. Aí eu abri minha carteira, eu tinha R$1 na carteira. Peguei uma pessoa que estava do meu lado, eu falei, cara, vamos para cima? Ele falou, vamos. Construímos a casa para a pessoa. Hoje a pessoa tem um teto para morar e um dos filhos nasceu dentro da casa lá. Então veja só, quando nós vemos a história do centurião romano, olha só que ele intercede pelo seu súdito. Ele intercede. E ele fala, mestre, eu também sou homem dotado de poder. O senhor não precisa ir na minha casa. Basta tão somente o senhor falar. Temos os amigos aqui do paralítico. E temos também o cego Bartimeu, que ele vai em busca de milagre. E o milagre acontece. Aqui no último parágrafo, eu grifei aqui, diz assim, ó, uma lição que podemos aplicar no presente é que a fé é encontrada em lugares inesperados. Entre estrangeiros nas cidades, em pagãos e pessoas de diferentes religiões. Quando eu estive lá onde tem o Taj Mahal, a cidade de Agra, lá na Índia, cara, eu entrei dentro do templo de Hare Krishna. Cara, a devoção dos caras é algo extraordinário no que diz respeito à reverência deles, à devoção. Claro que a gente sabe, nós temos informações suficientemente aí falando sobre a Bíblia, sobre essa temática de idolatria, enfim. Mas o ponto que eu quero destacar era ali a devoção das pessoas, o zelo, o respeito referente àquilo que eles acreditavam. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu padrasto tinha um bar, meu ex-padrasto tinha um bar. Então eu cresci nesse contexto, fazia muitas bebidas alcoólicas ali, entregando para as pessoas. E eu me lembro que constantemente o assunto Deus, espiritualidade, era constantemente ali. Eu era criança, eu tinha uns 8 anos de idade, mas era sempre abordada essa temática. Como a lição aqui diz em diferentes lugares, em diferentes momentos, diz que as pessoas buscam. E aqui diz assim também, entre estrangeiros nas cidades, em pagãos e pessoas de diferentes religiões, com humildade devemos ir às cidades como Jesus fez, procurando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvífica em Jesus. É igual a história de Naamã, não é verdade? Que a gente estudou algumas semanas aí atrás. É algo extraordinário. Precisamos ir, que Deus opera milagres e maravilhas. Só vai. Hashtag só vai. Isso aí. Muito bem, queridos. Chegamos aqui ao fim de mais uma lição. Quero agradecer infinitamente vocês. Que nós possamos continuar sermos os embaixadores de Deus aqui. Sermos exemplo. Por mais que possamos ser pecadores, falhos, mas nós vamos servir de exemplo para alguém. Que possamos nos lembrar que a luz que tem que brilhar dentro de nós não é a nossa, porque nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Deus. E você que está nos assistindo, lembre-se que você é uma luz que vai brilhar nesse mundo de trevas, que precisa brilhar, e que o Senhor Jesus venha resplandecer a sua graça e a sua luz sobre a tua vida e sobre o teu coração. Vamos terminar com uma oração? Renata, você pode orar para nós? Claro, vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por tua misericórdia, Senhor. Obrigada por hoje estarmos vivos. Gratidão, porque tu és maravilhoso e cada dia a sua misericórdia se renova. Senhor, nos perdoe muitas vezes não alcançar alguém do nosso lado. Nos capacite, Senhor, que possamos enxergar as oportunidades que temos de falar de Ti, de falar do Teu amor. E nos ajude a andar nos Teus caminhos para que as pessoas vejam a Tua luz brilhar em nós, Senhor. Amém. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus te abençoe. Que você se lembre sempre que a missão de Deus é a sua missão.
Coloque em prática isso nessa semana. Conte as bênçãos na igreja no próximo sábado, para que as pessoas possam sentir em você também que você está buscando ser uma pessoa melhor e está respondendo ao chamado do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.